virtual dos propagandistas e converso hoje com o César Tolentino, da Tolentino aparecendo aqui. Aposentadorias. Hã? Diga-nos, César, divide em tela. quem é o Tolentino? Então eu tenho que olhar aqui, ó. Olá, Giba. Prezados amigos da presidência, diretores da FIP, todos os trabalhadores, é um prazer estar com vocês nesta noite para essa live sobre Previdência Social. Dos 5 filhos do meu pai, eu que fui para o ramo do direito, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, com aposentadoria, hoje tenho 58, então há 45 anos, Giba, que eu faço isso. O escritório foi fundado pelo meu pai, e sou apaixonado por Previdência Social e poder orientar as pessoas nesse sentido. Sou casado, tenho uma menina, 2 filhos, meu primeiro casamento, a minha filha, inclusive, trabalha na filial de Guarulhos, e tenho uma pequenininha de 4 anos e meio. Legal. Parabéns. Obrigado. Bom, não, Giba. Pode dividir aqui para eu ver. O escritório, Giba, nós temos sedes na Moca, bairro da Moca, em São Paulo, e em Guarulhos. E nós militamos só na área de Previdência Social. Então, a gente só se dedica ao INSS. Né? Já são 47 anos e mais de 56 mil trabalhadores que nós conseguimos aposentar. Essa é a história da Tolentino, né? Que legal, que maravilha. Então, são mais de 47 anos de experiência e mais de 56 mil de clientes atendidos. Isso é fantástico. Tem um conhecimento ímpar, né? Não tem nem o que... Sim. O que se negar. Então, Tolentino, você me permite chamar de Tolentino? Isso. Sem o doutor? Né, o pessoal me chama Tolentino. Ok, Tolentino. Então, hoje nós vamos fazer esse bate-papo e o tema ele é muito propício, né? Essa live é muito interessante porque nós vamos falar sobre aposentadoria, né? Será que vamos nos aposentar? Como e quando receber? Por favor, Tolentino, nos ajude nesse sentido. Vamos lá, Giba. Então, deixa eu explicar para vocês. A gente tem alguns slides. Ok. Vamos começar a explicar para vocês. Já vai passar o slide? Já está passando esse slide, Aleph? Tá aqui, ó. Ótimo. Assim está ótimo. Então, vamos lá. Falamos um pouco do escritório Tolentino. Vamos lá. Uma coisa importante, a gente não consegue responder aqui, Giba. O tempo é curto, 1 hora só da live, mas quem tiver dúvidas, os trabalhadores, né, os propagandistas, os convidados, pode mandar pergunta, entra no site voumeaposentar.com e a gente pode responder essas perguntas pela própria FIP, pelo próprio Instagram ou Face da FIP, ou pelo escritório. As dúvidas que os trabalhadores, propagandistas e convidados tiverem, a gente vai procurar, a partir da semana que vem, responder. Nosso site é bem facinho, né, Giba? voumeaposentar.com. Bom, guardem isso, Giba, e trabalhadores e companheiros aí, e convidados. A Previdência Social, ela tem dois pilastres aí. Um é o trabalho e outro é a contribuição. Guardem isso, porque tem que andar juntos, trabalho e contribuição, tá? Se tiver perguntas para fazer, Giba, vai no meio dos slides, a gente vai respondendo algumas questões de interesse dos trabalhadores, do seu público, tá? Certo. Então, dentro disso daí que você falou, se tiver só contribuição e não comprovar o trabalho, vai ser difícil se aposentar ou não? Tem... Isso. Olha, Giba, é isso. Se o trabalhador tiver só contribuição, então um exemplo aqui.
Por exemplo, faltam 5 anos, o trabalhador ele não contribuiu, falta 5 anos para se aposentar. Ele pega um carnê e recolhe esses 5 anos, de uma vez, sem atraso, né? Contribuindo sem atraso. Não. Ele vai conseguir somar esses 5 anos aos 30 que ele já tem? Não. Mas você fala, hoje você fala, Tolentinho, mas ele não pagou os 5 anos? Sim, pagou. Mas ele não tem o trabalho. Então, o que nós colocamos aqui no slide, tem que ter os dois, ele tem que comprovar uma atividade laboral e ter a contribuição. E, por outro lado, Gil, se ele tiver só o trabalho, por exemplo, ele tem um contrato social de uma empresa, de uma pequena empresa, uma microempresa, uma média empresa, e não tiver contribuição, também não vai se aposentar. Deixar claro isso, tem que andar junto, trabalho e contribuição, tá? Entendi. Creio que entenderam também, né? Sim. Bom, porque muita gente pergunta isso, né? Ah, mas eu vou pagar o carnê e tal, mas como você explicou, as duas coisas têm que andar junto, né? Tem que andar junto. Tanto o pagamento, né, da contribuição, quanto o trabalho também tem que ser comprovado, né? Sim. Ok. Tolentino, a gente vai, como você disse, a live 1 hora é pouco para falar sobre esse assunto, né? Então a gente vai... tem muito assunto. Muito assunto. Sobre o CNIS, o Cadastro Nacional de Informação Social. Isso. Todo mundo fala nisso, certo? Explica um pouquinho para a gente melhor sobre esse assunto. Deixa eu localizar aqui, ó. Olha aí. Então, o CNIS, olha lá, Geba, é um relatório de informações do trabalhador. É o documento mais importante no universo previdenciário. Mas aí tem um detalhe. Ele tem muitas falhas, o CNIS, ele é impreciso. Então, eu queria que todos que estão acompanhando a live prestassem atenção nisso. Geralmente, não estão migrados no CNIS, não entra essas informações. Olha que interessante. Períodos anteriores a 1976. Não consta no CNIS, viu, Giba? Consta a partir de 1976. Antes não tem essa informação. 2, o INSS convalida apenas um dia nas empresas que não informaram a data de saída. Então, por exemplo, trabalhador, uma empresa não deu baixa, ou deu baixa na carteira e não comunicou ao INSS. Vamos supor que essa empresa deixou de pagar 1 ano. O INSS só vai convalidar, se tiver essa informação, até a contribuição que a empresa citou. Giba, trabalhador, isso está errado, porque tem que ser computado todo o tempo que o trabalhador exerceu atividade na empresa. Mas o INSS, muitas vezes, convalida apenas um dia, porque a empresa não informou a data de saída para o INSS. Isso acontece muito. Outra informação que eu citei há pouco. O INSS considera apenas o período que a empresa recolheu. Está errado. Eu citei aqui no slide. Tem que considerar todo o período trabalhado. Nós, na instrução do processo, Giba, a gente coloca que o pagamento é presumido, porque foi descontado compulsoriamente do salário do trabalhador. Exatamente. Então, preste atenção nisso. Tem empresas que o trabalhador ficou 3 anos lá. Vamos supor que a empresa só recolheu 2 anos. O INSS só vai computar esses 2 anos. Vai deixar de computar o outro 1 ano que a empresa não pagou. Está errado. O INSS é que tem que cobrar da empresa. O segurado não tem culpa se a empresa não fez o recolhimento. Está claro isso? Está claro. E nesse caso, Tolentino, como que fica o trabalhador se a empresa não recolheu o INSS? Para que lado ele corre? Isso, aí, Giba, a gente fala isso, que foi descontado compulsoriamente do salário dele. Se a empresa não recolheu, o INSS tem que considerar o período inteiro. Muitas vezes, por isso que o CNIS é falho.
O CNIS só vai considerar até a última contribuição da empresa, não considera o período inteiro trabalhado. Então, isso o INSS tem que aceitar o período todo trabalhado. Outra coisa que não tem no CNIS, nenhum pagamento feito fora de época, a gente chama, Giba, extemporâneo. Entendi. Pago em atraso, como facultativo, desempregado, autônomo ou empresário. Não migra essa informação no CNIS. 5, também não migra no CNIS. Nenhum adicional de insalubridade, porque o CNIS não está vendo o PPP. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso daqui para frente, mais para frente. E outra coisa que não é computado no CNIS, Exército, Forças Armadas, não entra essa informação. Cursos profissionalizantes, não entra. E empregos temporários, Giba, geralmente não entra. Por que não entra aquele período de 2 meses, 3 meses, que o trabalhador fez aquele temporário? Porque essas empresas não recolhem o INSS. Então, olha só, uma contagem de tempo, se o trabalhador tem esses empregos temporários, tem que ser computado 2 meses, 1 mês, 3 meses. Se ele serviu o Exército, e não estava trabalhando, Exército, Marinha, Aeronáutica, tem que ser computado também. Então, olha só, para a gente resumir, não migra no CNIS, tudo isso, ó, períodos anteriores a 76, períodos que a empresa não citou a baixa na saída do trabalhador, não considera, só considera o que a empresa pagou. Então, a gente já citou aqui um exemplo, né? Se a empresa deixou de pagar um ano, o INSS também não vai considerar esse ano, está errado. Não considera nenhum pagamento feito fora de época, não considera nenhum tipo de adicional de insalubridade, e 6, Exército, emprego temporário. Então, tudo isso, gente, não está migrado no CNIS, que é o documento, Giba, mais importante no universo previdenciário, tá? Certo. Eu citei ali, Giba, há pouco. Olha um exemplo aqui desse slide. Está vendo que essa empresa não colocou a data fim, tá? Mas vamos supor, vocês estão vendo ali, que aparece ali do lado da lupa, última remuneração. Estão vendo ali 12 de 82? Sim. Então, vamos supor que aí a outra empresa, ele começou a pagar como empregador em janeiro de 85. Então, vamos supor que esse trabalhador saiu em dezembro de 84 e a empresa só pagou até dezembro de 82. Olha o que o INSS faz. Considera até a última contribuição da empresa. Então, se o trabalhador tem a carteira profissional, tem como comprovar que ele ficou nessa empresa, um exemplo, até 84, o INSS, sim, tem que aceitar o que está na carteira profissional. Se a empresa não pagou, não é culpa do segurado do trabalhador. Deu para entender esse conceito? Sim, entendi sim, deu para entender. Acho que todo mundo entendeu também. Tá. Tá vendo que vem assim o indicador no CNIS, prem-est, ou seja, pagamento feito fora de época, tem que ser regularizado. Entendi. Pois não, Giba? Não, é isso, eu ia acabar de perguntar isso daí, se existem mais indicadores do CNIS, né, e como que seria para sanar, qual que seria o modo para sanar essas lacunas. É interessante, Giba, porque um CNIS, ele pode ter até 27 indicadores, e esses indicadores são essas siglas aqui. Então, às vezes vem a legenda, às vezes não, vem a legenda do que significa. Mas mesmo assim, o trabalhador ele fica em dúvida como sanar esses problemas que aparecem no CNIS. Então, mesmo com o indicador, fica difícil para o trabalhador regularizar o seu CNIS sem orientação de um profissional. Porque o INSS ele só informa, tem período extemporâneo. Esse prem-S significa extemporaneidade. O trabalhador fala, bom, tá, e como é que eu faço para resolver isso? Então, não vem uma regra junto do CNIS, como ele tem que fazer para resolver essa pendência. Um outro exemplo, um exemplo aqui de um trabalhador que vendia seguros. Okay. E essas empresas recolheram sim o INSS, mas vocês estão vendo ali? Abre para mim, Aleph, a tela.
PREC menor que o mínimo, ou seja, a empresa recolheu um salário menor que o mínimo. Então, quando existe isso, tem que pagar a diferença. Poucos trabalhadores sabem disso, tá? Ela aparece assim no CNIS, PREC menor mínimo. Ou seja, a empresa que esse trabalhador prestou serviço, recolheu o seu INSS, mas recolheu um salário inferior ao mínimo, e não pode. E se não regularizar, Giba, esses meses não entram na contagem de tempo de contribuição. Independente dele já ter pago, aí já não vai entrar, não vai contar para ele se aposentar, porque ele pagou abaixo do mínimo, é isso? Exatamente. Aí o que a gente tem que fazer? Regularizar esses recolhimentos, pagar a diferença. Entendi. Olha, eu citei aí, Giba, não adianta ter o CNIS e ignorar esses importantes indicadores. Muitos indicadores representam grande ameaça para esse trabalhador conseguir a aposentadoria. Então, tem que ter o CNIS, tem que tratar o CNIS não pode, o trabalhador não pode dar entrada na sua aposentadoria com esses indicadores, tem que ser sanado um a um. Entendi. Tá? Tolentino, e assim, dentro disso daí, porque a maioria, ela usa o CNIS, ela acessa o CNIS para ver quanto tempo falta para ela se aposentar e tal. Tendo essa lacuna, esses vazamentos do CNIS, como Sim. que o trabalhador pode fazer a contagem dele de tempo de contribuição? Tá, então olha só. Às vezes o CNIS, ele vem com uma informação assim, Giba, você tem 31 anos de contribuição. Você fala, nossa, mas eu trabalhei mais de 35. Onde estão esses 4 anos? Onde o CNIS ignora isso? Nesses exemplos que eu citei há pouco. Então, deixa eu localizar aqui, Giba, um slide. Olha lá. O que pode ser computado no tempo de contribuição, para a gente fazer a contagem de tempo? Então, vamos lá. 1, tempo rural. Conta. 2, cursos profissionalizantes. Ele conta, mas olhem aí, que os cursos profissionalizantes, ele aceita só até dezembro de 98. Depois dessa data, o INSS não aceita. Então, para a contagem de tempo, vamos acompanhar. 3, quando serviu o Exército, Forças Armadas, desde que esse trabalhador não estivesse empregado na época, tá? Porque se ele estava empregado, vai contar o tempo da empresa. Se ele estava desempregado, é contado sim. Tá? E não é contado dobrado, como muitos trabalhadores falam, o tempo do Exército é contado 2 anos. Não, é contado geralmente o tempo de 1 ano. Tá? Outra coisa importante, o auxílio-doença. Esse período, que é chamado caixa, também é computado na contagem de tempo, desde que o trabalhador não estivesse empregado. Todos os empregos temporários. Não importa se a empresa não fez o recolhimento. Emprego temporário, 1 mês, 2, 3 meses, tem que ser computado. E, Giba, outra coisa interessante que muitos trabalhadores não sabem. Se vocês exercerem atividade como funcionário público, municipal, estadual ou federal, esse tempo pode ser averbado para o INSS. Muitos não sabem disso, tá? Então, por exemplo, você foi professor em Campinas, e depois você só ficou 1 ano no serviço público municipal, e depois você foi para a CLT. Esse tempo de 1 ano pode ser computado para a sua aposentadoria em INSS? Sim, pode ser computado. O INSS aceita esse período, ele é averbado, né? Tá? Outra coisa que pode entrar na contagem, Giba, trabalhadores, todas as contribuições em carnê, GFIP, autônomo, profissional liberal. Mas importante, essas contribuições têm que ser em dia. Contribuições em atraso, gente, vai aparecer informação extemporânea. Ele entra no CNIS, mas ele não entra na contagem de tempo. Para entrar, períodos pagos fora de época, tem que comprovar atividade laboral, tá? E, por último, o adicional trabalhado em condições prejudiciais à saúde.
Nós vamos falar bem rapidamente sobre isso. Muitos trabalhadores falam que não tem mais insalubridade com o advento da nova lei. Sim, continua valendo. Então, Giba, eu vou resumir aqui o que entra na contagem de tempo, tá? Tá. Tempo rural, Senai, Forças Armadas, auxílio-doença, emprego temporário, serviço público, todas as contribuições pagas em carnê e GPS e os adicionais de insalubridade, tá? Ok. Eu quero fazer uma ressalva, às vezes a gente tem aqui ouvintes, trabalhadores, que recolheram o INSS como autônomo ou empregador. Então, gente, muito importante isso. Não recolham INSS atrasado, não façam isso. Nós somos indicados pela FIPE porque conhecemos a Previdência Social. Vocês correm o risco de recolher o INSS em atraso, o INSS simplesmente não aceitar. É incrível isso, mas acontece, isso é Lei 9876. Em atraso, só recolha depois de ter uma orientação de um profissional na área, ou do próprio INSS, porque tem que analisar a documentação, Giba. Porque se esse trabalhador não tiver comprovante de atividade, não recolha, porque vai jogar dinheiro fora, viu, Giba? Entendi. Tá? Vai pagar, mas não vai computar o tempo, né? Então. Exatamente, vai pagar e não vai computar o tempo. Ele continua devendo tempo a trabalhar, né? Sim, então tem que ter a comprovante de atividade. Ele tem que comprovar que realmente trabalhou, com imposto de renda, com nota fiscal, uma série de documentos que pode elucidar esse tempo aí, tá? Certo. Bom. Você tem alguma pergunta, Giba? Não, na realidade é mais sobre o recolhimento extemporâneo mesmo, como você diz, né? E aí você Isso. falou algumas vezes que é feito em atraso e para não fazê-lo em atraso, né? Procurar uma ajuda, né? Sim. É mais sobre isso, né? Então, pode continuar, por favor. Tá. Então eu falei para vocês que eu ia falar rapidamente sobre insalubridade, tá, Giba? Alguns trabalhadores ficaram expostos, eu vou falar bem rapidamente. Quais são os adicionais? O que podem entrar? Insalubridade. Então, o que é insalubre? Ruído, que é físico, ruído, calor ou frio, isso é chamado insalubre. O clássico é ruído. E os trabalhadores que trabalharam expostos a produtos químicos, biológicos, também entra como insalubridade. Periculosidade é o alta tensão, é o eletricista, é aquele camarada que trabalhava em linha de trem, de metrô, isso é chamado perigoso. E penoso é o motorista de ônibus, ou o cobrador e o motorista de caminhão. Eles falam que é insalubre, na realidade é considerado penoso. Como é que funciona isso, Giba? O homem adiciona 40% do tempo. A mulher é a metade, 20%. Por quê? Porque a mulher já se aposenta 5 anos antes que os homens, tá? Bom, olha um exemplo aqui, trabalhadores convidados, de um segurado homem. Vocês estão vendo ali? 1 ano. Para a gente arredondar, 1 ano ele adiciona 4 meses e 24 dias. Mas para a gente arredondar, vamos fazer a seguinte conta. Cada ano que o trabalhador ficou exposto à insalubridade ou à periculosidade, ele adiciona mais 5 meses. Pronto, uma conta rápida. 1 ano adiciona mais 5 meses. As mulheres, a metade desse tempo. Cada ano adiciona 2 meses e meio. Tá? Isso é insalubridade. Olha lá, 5 anos trabalhado, pode adicionar mais 2 na contagem de tempo de contribuição. Tá? E assim sucessivamente. Tá bom? Agora, é importante que a conversão desse tempo vai depender da instrução do processo, do preenchimento correto do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, e da análise médica e técnica do INSS. Isso são fatores importantes
para convalidar esse tempo insalubre ou não, tá? Trabalhadores, vamos aqui para o exemplo de contagem de tempo. Então, olha lá como que é feita a contagem, tá? Tempo de contribuição, carteira profissional, serviu o exército, entrou lá 1 ano, ficou 4 meses em auxílio-doença, foi empregador, pagou 1 ano e 2 meses, um exemplo, e trabalhou 2 anos e meio exposto a algum tipo de insalubridade. Esses 2 anos e meio, 40% ele está ganhando 1 ano. E aí é uma soma. É assim que é feita uma contagem de tempo de contribuição. Tá? Entendi. Bom, repito, dúvidas, perguntas, envia para o site ou envia para o próprio Facebook, Instagram da FIP. E durante a semana que vem, em nome da FIP, tá? Ok. A gente vai responder as dúvidas que vocês tiverem, tá bom, Giba? Em nome da FIP, Certo. em nome aí do Marcelinho, do Giba, em nome da presidência, nós vamos responder essas questões sim, tá bom? E a gente, de antemão, já agradece essa sua disponibilidade, essa sua vontade de nos ajudar e ajudar os colegas, né? Sim, sem dúvida. Giba, podemos... Ó, já temos 20... Você vê com um passo rápido. É muito rápido, é muito rápido. Já temos 26 minutos da nossa live. Você tem alguma questão mais? Podemos prosseguir. Pode prosseguir, pode prosseguir. Na realidade, como as questões estão sendo encaminhadas, né? Ah, sim. Eu particularmente, eu não tenho dúvidas, está muito bem explicado, né? Ao meu ponto de vista. Então, eu falo para você que toca o barco. Bom, então vamos lá. Ó, cálculo da aposentadoria, gente. O cálculo da aposentadoria, o INSS vai pegar salários de julho de 94. É fácil guardar. Foi quando começou o Plano Real. Começou em julho de 94. Está fazendo 26 anos já. Então, o INSS vai pegar salários de julho de 94 para cá, até agora, para fazer uma média do seu benefício. Cuidado com a correção monetária. Será que o INSS corrige esses salários como deveria? Não. Não corrige. É um assunto para uma outra live. Cálculo do INSS. O INSS lesa o segurado na hora de calcular a renda da aposentadoria. É uma outra live. São vários temas, vários assuntos referente ao cálculo. Ok. Tá? Tolentino, o cálculo não tem como, isso como você disse, é um assunto muito complexo, né? Tem que ser uma outra hora. Mas, sim, assim, com a reforma da Previdência Social, né, já aprovada pela emenda constitucional 103, de novembro de 2019, como que ficou esse assunto? Tá. Então, olha só, Giba. Eu coloquei aqui, isso é muito importante agora, presta atenção de vocês, para vocês entenderem, eu vou explicar de uma maneira bem simples, para vocês entenderem. Ó, aposentadoria somente por tempo de contribuição, sem limite de idade, não vai existir mais. Gente, nós temos até novembro do ano que vem para entrar com a aposentadoria sem limite de idade. Eu já vou... Olha que informação é essa. A partir de 13 de novembro de 2021, não vai existir mais aposentadoria sem limite de idade. Eu já vou explicar isso para vocês, tá? Bom, a lei foi aprovada. O INSS está aceitando as leis por mais 2 anos, gente. Então, foi aprovada em 11 de 19, como o Giba citou aí, 11 de 20, 11 de 21 completa 2 anos. Então, aí tem duas formas de pedágio. Um pedágio mais brando, que é o de 50%, e outro mais severo, que é 100%. Eu vou explicar. Olha só. Giba, aposentadoria para mulher e trabalhadores é com 30 anos de contribuição, tá certo? Ok. Olha um exemplo aqui. Uma trabalhadora que em 11 de 2019 ficou com 28 anos de contribuição, faltou 2, tá certo? Certo.
2. Quanto que é 50% de 2? É mais um ano. Mais um ano. Então, essa mulher vai poder requerer sua aposentadoria com 31 anos de tempo de contribuição, sem limite de idade. Agora, trabalhadores, Giba, Marcelinho, presidência da FIP, diretoria e convidados. Se faltou mais de 2 anos para o tempo, para os 30, essa mulher só vai poder se aposentar aos 57 anos de idade e vai pagar um pedágio não mais de 50%, agora é 100%. Então, vamos voltar lá. Em vez de 1, faltou 2 anos, mais de 2, ela vai ter que pagar um pedágio de 100%. Então, se faltou 2 anos, o pedágio vai ser de 2 anos. Mas aí tem um detalhe. Essa mulher, essa segurada, vai ter que ter 57 anos de idade. Para os homens, Giba, trabalhadores, é a mesma coisa. Olha lá. Não é, a aposentadoria para o homem não é 35 anos? Sim, exatamente. 35. Então, é o mesmo exemplo. Se faltou 2 anos, vai pagar um pedágio de 1 ano apenas, sem limite de idade. É isso aqui, ó. Mas preste atenção, gente. Se faltou mais de 2 anos, esse pedágio vai ser de 100%. O pedágio dá para cumprir. O problema, Giba, de trabalhadores, é a idade. Essa idade vai começar a vigorar a partir de novembro do ano que vem. Giba, a gente tem mídias, a gente tem internet, a gente tem TV, a gente tem um monte de informação. Quem é que falou isso aí para nós? Você ouviu já esse comentário em alguma rede social? Hein? Não, ninguém falou, estão escondendo da gente. Exato, isso é público, isso está, como o Giba citou, na emenda constitucional 103. Só que ninguém está falando, ninguém está alertando isso para o trabalhador. Então, agora é o momento de reunir a papelada, reunir os documentos, saber quanto tempo tem, saber se pode entrar em salubridade, para tentar se aposentar, no máximo, até outubro do ano que vem. Porque a partir de novembro do ano que vem, esse trabalhador pode ter 40 anos de contribuição, mas se não tiver 61 de idade o homem e 57 de idade a mulher, não vão poder requerer a sua aposentadoria. Quer dizer, requerer vai poder requerer, mas serão indeferidos. Grave isso, importantíssima essa informação. Exatamente. Vai ser ferro e fogo, né? Não vai ter jeitinho. Então, como Sim. você disse, agora é hora de fazer o levantamento da documentação. Como diz um amigo meu, agora é hora de cercar o frango, né? Não deixar ele escapar. É isso. É isso, Giba. Mais alguma pergunta? Posso seguir? Pode seguir, Tolentino, por favor. Tá. Giba, tem uma outra maneira. A aposentadoria pode ser com pedágio de 50%, pedágio de 100%, que aí é o fim do mundo, né? Porque é 57 de idade mulher e 61 de homem. E a outra regra, Giba, que é a pontuação. Então, o ano passado, 2019, era exigido 96 anos para homem e 86 para mulher. Como isso? Olha o exemplo aí. 35 e 61 dá 96. A mulher, 31 de contribuição e 55 dá 86. Esse ano mudou, aumentou um ano. Em vez de 96, é 97. Mas você fala, mas Tolentino, como que o homem soma 97 anos? 37 de contribuição e 60 de idade. Então, trabalhadores, vocês verificam que essa terceira forma é para ficar livre do fator previdenciário. O fator foi criado em 99 pelo Fernando Henrique. Quanto mais novo o trabalhador, maior a incidência do fator. Tá? Quanto mais idade esse trabalhador tiver, menor é a fatia que fica com o governo federal. Isso é o fator previdenciário. Para esse trabalhador ficar livre do fator, ele tem que ter hoje, até 30 de dezembro, não é 31 de dezembro, é 30,
97 anos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. E a mulher, 10 anos a menos, 87. Giba, isso ficou claro? Ficou claro, sim. Ô, Tolentino, vou pedir só um minutinho para você. Claro. Só para explicar, pessoal, nós estamos trabalhando aqui em duas plataformas. Como eu disse, é a primeira live nossa em duas plataformas, que é o Facebook e o Instagram. Ótimo. Estamos usando uma terceira plataforma para nos comunicar, né, Tolentino? Que é o StreamYard. O Facebook a gente consegue linkar direto com o StreamYard. Então, as perguntas que estão fazendo pelo Face, a gente está conseguindo visualizar. Né? Ok. Só que o Instagram, ele está sendo uma retransmissão. Então, a gente não consegue visualizar as perguntas do Instagram. Por isso que é bom vocês anotarem o contato do Tolentino e qualquer coisa enviar diretamente para ele, ou de repente acessar o Face da FIP também e mandar os questionamentos, que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo para vocês, ok? É só para dar esse aviso ao pessoal. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, tem o pessoal do Sul, o pessoal do Nordeste também, tá mandando os abraços aí. Um abraço para todo mundo e vamos conversar. Desculpa interromper, Tolentino, mas, por favor, pode continuar. A live é sua, a live é da FIP. Eu sou convidado, vocês é que mandam. Você é o expert aqui. Eu nem na frente das câmeras eu sou expert. Então, você é o que entende do assunto, é a pessoa indicada para estar falando para a gente sobre aposentadoria. Então, por favor. Eu fico muito grato, eu sempre fui muito bem recebido por todos da FIP. E é um prazer poder passar essas informações. Olha, então vamos lá. Então, essa é a regra de transição, tá? Como a gente explicou aí. Preste atenção nisso, trabalhadores. A partir do ano que vem, 13 de novembro, a aposentadoria se dará 57 para a mulher ou 61 para homens. Ou, se tiver a soma, esse ano, 97 para homem, 97 anos para homem, 87 para mulheres, e vai ficar cada vez mais difícil, porque aumenta um ano para cada ano. Cada ano aumenta um. Esse ano é 97. O ano que vem é 98. Depois para 99, e 100. Então vai ficando, Gibe, trabalhadores, cada vez mais complicado. Mais tempo de contribuição e mais idade está sendo exigida para o trabalhador. Tá? Corrida do coiote atrás do Papaléguas, né? Nunca alcança, nunca vai chegar. Isso. É o meu tempo, lá assisti o Papaléguas. Bom, olha aqui uma tabelinha para vocês, que eu acabei de falar aí, tá bom, Giba? Certo. Então, você está vendo que ela vai para a mulher até os 100 pontos e para o homem até os 105. Trabalhadores, 105 anos para homem, ele tem que ter 70 de idade e 35 de contribuição. Ou 65 de idade e 40 de contribuição. Estão dando para entender isso? Sim, então, vai ficar cada vez mais difícil para o trabalhador ter acesso à sua aposentadoria, que é o seu futuro, ele vai depender disso, ele vai viver da aposentadoria. Né, Giba? O trabalhador vai ter que nascer trabalhando já, né? Já nascer... nascer já contribuindo. Já contribuindo. O pai vai filmar o parto e já vai estar com um carnê do lado, né, para pagar. Exatamente, porque cada vez vai complicando mais. Então, aumenta 1 ponto para cada ano, tá? Isso para não ter fator previdenciário. Giba, deixa eu falar rapidamente, que às vezes tem aqui pessoas interessadas em saber aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade para a mulher são 15 anos pagos, e o homem também. Mas são 15 anos que a gente chama de carência. Gente, por favor. Tolentino, a minha avó tem 10 anos pagos. Não é 15? Eu vou pegar um carnê e vou pagar 5 anos. Não façam isso, porque vocês vão jogar dinheiro fora. Então, são 15 anos de contribuição, não pode ter pagamento extemporâneo, não pode ter auxílio-doença nesse período aí.
Entendi. E é 62 de idade, vai chegar a 62, e o homem não mudou. O homem ficou 65, as mulheres foram mais prejudicadas. Então, esse ano, Giba, trabalhadores, a aposentadoria por idade, a mulher já tem que ter 60 anos e meio de idade. Não é mais 60. O ano que vem, 61. 2021, 61. 2022, 61,5. E 2023 vai terminar com 62 de idade, tá? Então, continua valendo, mas essa é a regra. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Nós, quando começamos a pagar o INSS, nós assinamos um acordo tácito. A gente fala no direito, acordo tácito é aquele não formalmente expresso entre nós e o governo federal. O governo federal quebrou esse contrato. Não está respeitando a expectativa de direito adquirido, que todos nós temos. Então, nós vamos lutar para os trabalhadores que tiverem o benefício negado. Porque eles vão, o INSS fala, olha, Giba, infelizmente você não tem 61 anos de idade. Aí você vai falar, nossa, mas eu paguei 35 anos, 36, e eu tenho um acordo tácito do governo federal, eu não vou me aposentar? O INSS vai falar, não, senhor Giba, só num pedágio de 100%, a lei é clara. A emenda constitucional 103, eu tenho que ter 61 anos de idade. E nós não vamos aceitar, Giba. Nós vamos entrar com uma ação que vai ser julgada no STF, porque está passando por cima de direito adquirido e de expectativa de direito adquirido. As leis são feitas com a intenção de gerar estabilidade na sociedade. Giba, você acha que a lei, do jeito que o governo impôs para os trabalhadores, está gerando estabilidade na sociedade, Giba? Nossa, isso aí está gerando uma instabilidade, está todo mundo preocupado. Eu cito até o meu próprio exemplo, Tolentino. Eu sempre, a vida inteira, trabalhei. Eu tenho 47 anos de idade e 31 anos de contribuição e trabalho. E eu tô fora desses 2 anos. E eu tô fora desses 2 anos, né? Então, você tem quanto de idade, Giba? 47. 47. E 31 de contribuição. Tá. Então, quer dizer, a minha expectativa era lá com 52, 53 anos eu já estar apto, né? Exatamente. Porém, agora com essa nova lei, mais 20 anos trabalhando, né? Não tem... Isso. Será então, que olha só, Giba. Olha só. Quando você tiver com 51, daqui 4 anos, você vai estar com 35 de contribuição. 35. Ou você não fez a sua parte, você não recolheu 35 anos? Então, o exemplo do Giba aqui. Você vai se aposentar daqui 4 anos? Não vou conseguir. Não. E se você somar 51 com 35, você vai ter só 86 pontos. E daqui 4 anos, se hoje é 97, daqui 4 anos é 2020, 21, 22, 23. O INSS vai pedir 101 pontos para você. E você vai estar com 86. Percebe que postergou sua aposentadoria para 8, 9, 10 anos? É muito. Então, aí, Giba, o que vai acontecer? Você vai dar entrada, vai indeferir, e é isso que eu estou falando, a gente não pode aceitar, porque você fez a sua parte, você contribuiu com 35 anos de contribuição. Mais ou menos, Tolentino, eu costumo dizer, se eu estiver errado, você me corrige, você entra em campo com o seu time de futebol, jogando pelo empate, para classificar, está perdendo o jogo, aos 45 do segundo tempo, você está perdendo o jogo, tem um pênalti ao seu favor. Sim. Só que a hora que você vai bater, o juiz fala, ó, você tem que empatar o jogo e virar para você classificar. Mas aí mudou a regra no final do jogo. Exatamente. Né? Então, olha só. Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Olha o inciso 35 que fala.
Você pode ler aí, Giba? Posso? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então é isso aí que você citou no campo de futebol. O que o governo fez? Não é uma lesão? Não é Exatamente. uma ameaça ao seu direito, Giba. Daqui 4 anos você poderia requerer aposentadoria, você não vai poder mais. Então é isso que nós vamos lutar. Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, inciso 35, não é uma lesão ao direito? Quer dizer, a sua expectativa acabou. Você, um exemplo seu, é novo, mas você tem muito tempo de contribuição, daqui 4 anos você não vai se aposentar, Giba. E você vai se aposentar quando? Então é um monte de conta que isso eu quero entrar agora no final, nessa parte final da nossa live. Olha o que o Einstein falou. Algo só é possível até que alguém duvide e acabe por provar o contrário. Então, Giba, a gente vai usar a experiência toda que a gente tem, Previdência Social, para lutar a favor do trabalhador. Não aceitar olha, o pedágio, a gente pode até aceitar, tá certo? Pagar mais 1 ano, pagar mais 2, pagar mais 3, tudo bem. Agora, impor para o trabalhador que ele só pode se aposentar com 61 anos de idade, a mulher com 57 anos de idade, isso é imoral, é ilegal, é ilegítimo. Exatamente. E nós vamos lutar. Um exemplo seu clássico aí. Daqui 4 anos você tem 35, Giba. E você não vai poder se aposentar. Porque aí eles vão falar, não, Giba, sabe quantos anos vai faltar para o senhor, senhor Giba? 10 anos. 10 anos. Então, isso a gente não vai aceitar. E a gente está do lado da FIP e dos sindicatos parceiros para lutar com os trabalhadores. Está lá o nosso site. A gente não está entrando nem na seara, né, Tolentino? De que com 55, qualquer trabalhador com 55 ou mais, ele está velho para o mercado. É verdade. Ele está velho para trabalhar. Se ele, de repente, perder o seu emprego, ele vai se recolocar sabendo que tem que trabalhar até os 62, 63 para conseguir se aposentar, porque a regra foi mudada no crepúsculo do jogo e daí prejudicou diretamente esse trabalhador. Então fica complicado, né? Como você disse, é só com muita briga mesmo, né? Com muita luta e correr atrás dos direitos, né? Sim, outro detalhe, Giba, não é só completar a idade. Esse trabalhador, além de ter dificuldade para se empregar, ele tem que continuar pagando o seu carnê, o seu INSS. Porque se ele parar de pagar, ele perde a qualidade de segurado. Então, o governo federal espreitou o trabalhador de uma maneira que ele não tem saída. Quer dizer, ele não consegue emprego, não tem renda, ainda tem que continuar pagando o INSS, porque senão ele perde a qualidade de segurado da Previdência Social brasileira. Deixa eu passar uma parte para vocês. Então, é isso, gente. Muitas dúvidas, muitas perguntas. Nós temos, Giba, um projeto chamado Projeto SIGA. Então, a gente quer passar isso para os trabalhadores da FIP, de todos os sindicatos filiados. Isso. O que a Tolentino faz para ajudar esse trabalhador? Nós retiramos e analisamos corretamente o CNIS, corretamente. 2, a gente faz a contagem de tempo correta. Tudo que o trabalhador exerceu, trabalhou, tem que ser computado. Exército vai computar, auxílio-doença, períodos com extemporâneo, que pagou, mas comprova atividade, períodos com emprego temporário, se ele tem insalubridade ou não. O 3 ali, a inclusão dos períodos que não foram migrados no CNIS, conforme a gente já explicou. Então, a gente analisa o CNIS, faz a contagem, inclui períodos que não foram migrados, verifica, Giba e trabalhadores, a possibilidade de adicionar tempo de insalubridade, ou penosidade ou periculosidade. E
também a possibilidade ou não de recolher períodos como autônomo empresário. Que não é chegar e falar, Tolentino, eu tenho aqui um valor, eu quero recolher. A gente analisa, bom, você pode recolher sim esse período, 1 ano, 2, olha, trabalhador, não faça isso, porque você não tem elementos suficientes, documentos suficientes que provam a sua atividade, então você vai perder esse dinheiro. Isso a gente faz via processo. Se o INSS aceitar, ele pede para recolher. Aí o segurado recolhe. Aí o INSS não pode voltar atrás, falar, não, eu não vou aceitar. Falo, escuta, mas você me pediu com exigência para recolher. Então fica difícil para o INSS dizer não, quando existe uma inclusão dessa solicitação. Bom, a gente, então, isso, Giba, a gente está oferecendo para os trabalhadores, a gente vai fazer a contagem, analisar essa contagem, analisar o CNIS, falar com precisão, Giba. Olha, este é o seu tempo. Você pode se aposentar daqui 2 anos, daqui 3 anos, com esse salário. E outra, a gente vai calcular o chamado custo-benefício. Ó, Giba, você tem essas opções. A gente vai te dar 2 ou 3 opções legais. E a gente vai explicar cada opção e o valor de cada opção, qual o valor de cada opção da aposentadoria. Olha, nós, Giba, esse trabalho, a gente cobra meio salário mínimo para fazer uma análise completa de um profissional como a gente. O que a gente vai fazer, Giba? Meio salário mínimo, tá? O salário é 1.045, meio salário mínimo daria R$522. Para os associados, Giba, nós vamos dar um desconto de 25%. Então, uma análise, Giba, completa, um profissional, o nosso gabarito, vai ficar menos de R$400, Giba, completo. Então, o trabalhador recebe em casa, por e-mail, todas as informações, análise criteriosa, quanto tempo tem, quanto falta, quando vai se aposentar, com que lei, por menos de R$400 para esses associados, tá bom, Giba? Ok, é uma maravilha. Isso daí é aquilo, como a gente diz, para quem já está na cara do gol ali e está ansioso por saber se vai conseguir se aposentar ainda dentro desse período ou não, vai ter que esperar passar. Isso é um investimento até que baixo, né, Tolentino? Até porque Eu fui almoçar com a minha esposa, minha filhinha. A gente tem uma vida simples, a gente tem uma vida simples, Giba. Gastamos R$300 no almoço. Isso que eu não bebo, né? Isso foi o almoço, uma sobremesinha, aí tem o couvert, tem os 10%, no fim, foi R$300 para um almoço. E você vê, você falou um custo baixo, uma análise dessa, por R$390 para os associados. É barato e é uma análise de profissionais. Giba, passa pela minha mão todas as análises. Eu sou chato, Giba, pode estar certo. O meu sócio, o Álvaro, fez direitinho, nossos colaboradores fez direitinho, mas eu falo, mas eu quero dar uma olhadinha, sabe como é que é? Passa tudo pela minha mão. Se esse trabalhador, Giba, tiver condição de aposentar, a gente vai oferecer para eles a instrução do processo, só que a gente cuida de tudo. A gente vai atrás de documentação, de PPP, de prefeitura, de certidão do Estado, entendeu? Entendi. Importante esclarecer isso. Um processo, uma única vez indeferido, fica marcado no INSS. Isso ocorre também com uma exigência. Uma vez que o INSS emite uma exigência, ele não tem como voltar atrás, porque ficou marcado, ficou no sistema. Então, não vale a pena arriscar. Vocês sabiam dados, nós temos recebido, que os números de processos indeferidos no país, hoje tem 1.820.000 processos retidos, sendo analisados pelo INSS. Eu te garanto que mais da metade desses 1.800.000 serão negados, serão indeferidos, porque mal instruído, mal formatado, CNIS não foi tratado, né? Tá?
Quanto nós temos de live assistindo? 68. Oi? 68. Então, nós temos pela live agora 68 pessoas assistindo pelo Face? Pelo Face. Um bom número. Mas se tivesse, Giba, 2 pessoas aqui, a atenção seria a mesma, Giba. Porque a gente tem que fazer o trabalho com amor e respeito às pessoas, tá certo, Giba? Sim. Não é? É bem isso mesmo. Então, esse projeto, Giba, que a gente passou aqui para os associados, para os amigos, é o projeto SIGA. É uma patente nossa da década de 80, é o Sistema de Informações para a Garantia e Aposentadoria. Eu recebi um trabalhador aqui, acabei de receber, 5 anos e meio, ele está lutando com a aposentadoria dele. Passou na mão 4 advogados que tomaram o dinheiro dele. Ele é um trabalhador, ele é motorista de ônibus de uma empresa. Então, ele é um trabalhador simples. Tomaram mais que o salário dele. Ele chegou aqui para uma análise. Eu fiz análise, ele veio com o filho. Falei para ele, senhor, o senhor só vai poder se aposentar dia 4 de dezembro de 2020. Porque isso aqui, o INSS não vai aceitar essa insalubridade. Expliquei para ele por quê, que ele saía do enquadramento. Eu só tenho um pedágio para pagar, esse pedágio de apenas 4 meses, vai completar em dezembro. Ele está mais de 5 anos lutando com a aposentadoria. E ele saiu daqui tão feliz, ele falou, pelo menos agora eu sei quanto tempo eu tenho, não vou procurar mais ninguém, só em dezembro eu vou voltar aqui para o senhor. Então, uma simples, foi meia hora de conversa. E ele falou, nossa, mas se eu soubesse disso, eu não tinha entregado na mão de tantos advogados, 3, que só tomaram meu dinheiro e não fizeram nada. Então, é isso que a gente tem que evitar, Giba. O trabalhador tem o tempo? Tem. Não tem? Não tem. Eles têm que ter uma informação precisa. E esse é o projeto SIGA que nós estamos colocando à disposição. Vocês podem entrar em contato com a gente. Pelo site tem as 2 sedes, tem os 2 telefones, e nós vamos explicar para vocês, mas cobraremos esse valor pequenininho aí, de R$ 391, pode até parcelar isso no cartão de crédito. Esse é o trabalho, Giba, aquele era mais novo, não tinha cabelo branco ainda, ó. Nós fazemos esse trabalho indo nas empresas, entregando um formulário para cada trabalhador. Nós temos 2 unidades móveis, 2 trailers, um é menorzinho, o outro é maior, podemos atender feiras e muitas empresas que não permitem a entrada, a gente fica fora da empresa. Essa aqui é uma parte da minha equipe, quero apresentar minha esposa, está do lado esquerdo dessa foto, a minha filha está do lado direito, o Álvaro está do lado dela, que fica em Guarulhos, esse é parte da nossa equipe. Okay. O nosso atendimento é personalizado, você vê, a gente atende o trabalhador, explica para o trabalhador, a gente está fazendo isso com toda a segurança, com distanciamento, com todo o material necessário para combater o vírus. Nós temos 2 unidades, essa é a Moca que eu estou aqui falando, as melhores pizzas do Brasil estão aqui no bairro da Moca, me desculpem outras cidades, e essa é a unidade de Guarulhos. E aqui, no nosso site, Giba, tem vários depoimentos sinceros, a gente pega na hora, a pessoa fala, pô, você pode deixar uma mensagem? E é interessante a gente ver. Giba, essa live, essa palestra, nós podemos passar para outros sindicatos, grêmios, empresas, sua igreja, se você pertence a uma igreja, sou mormon, a gente pode passar isso para vocês, não tem custo uma live dessa, tá? Uma live completa, uma palestra completa, tem 202 slides, tá? Giba, chegamos exatos a 59 minutos da live. Estamos Exatamente, Tolentino. Infelizmente, né, o nosso tempo está se esgotando, o assunto a gente tem para mais de hora. Sim. Né? Muito obrigado a quem nos acompanhou, quem estava aí com a gente. Sinta-se à vontade em questionar o Tolentino através dos e-mails e das perguntas do Face. Sim. Tolentino, eu, Giba, em nome de toda a diretoria da FIP e dos sindicatos
filiados. Quero agradecer você por ter aceitado esse nosso convite e de vir colocar aí o seu conhecimento, sua experiência nesse assunto tão complexo que é a aposentadoria. Muito obrigado, Tolentino. Eu que agradeço a oportunidade. A gente falou hoje, Giba, vários assuntos em uma hora, né? Eu espero ter elucidado, esclarecido. Nós falamos da contagem de tempo, como é que funciona o adicional de salubridade, como é que é o cálculo da aposentadoria, falamos do CNIS, falamos da idade, do tempo de contribuição, falamos da nova previdência, as regras quais são, fim de adicional de salubridade, e está aí o nosso site. Eu queria só terminar, Giba, com uma mensagem, tá? Se você me permitir. Claro. Eu queria dizer para todos que estão acompanhando a gente, é gravada essa live, que a resposta para uma vida com mais harmonia, felicidade, esteve sempre, estará sempre e está em nossas mãos. E eu queria citar uma estrofinha de uma música, que muitos conhecem essa música, e fala isso: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, no meio de tanta diversidade, no meio de tanta preocupação, no meio de tanta incerteza, eu queria deixar uma mensagem, que a resposta esteve e estará sempre em nossas mãos. Nós somos filhos de um Pai Celestial amoroso, que conhece nossos problemas. E eu acredito nisso, acredito fielmente que nós temos esse Pai Celestial e nós temos que pedir a sua bênção, a sua proteção e, principalmente, a sua orientação nesses tempos tão difíceis. Eu espero ter levado informação para vocês. Estamos à disposição aqui em nome da FIP para esclarecer a dúvida de vocês e poder ajudar vocês nesse momento tão importante que é da solicitação da sua aposentadoria. Muito obrigado a todos que participaram, obrigado, Giba, obrigado, Marcelo, obrigado a toda a presidência e diretoria, e estaremos à disposição de todos vocês. Muito obrigado, um abraço, as suas considerações finais, Giba. Não, eu agradeço também todos que estiveram participando dessa live, você, Tolentino, a sua equipe, que preparou toda essa live, essa palestra para nos apresentar, as dúvidas que você conseguiu tirar e as dúvidas que você com certeza vai tirar posterior, porque as dúvidas elas vão surgir. Sem dúvida. Quero deixar aqui o meu grande carinho, o esforço que teve o nosso presidente Marcelinho em trazer você para a live e também o que ele está fazendo por trás dessa live, que é correndo atrás aí das plataformas, conseguindo associar uma a outra, para que chegue ao maior número possível de pessoas, ok? Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado, Tolentino, fiquem com Deus, se protejam e até uma próxima live, até uma próxima, se Deus quiser. Tolentino, um grande abraço para você e para a família. Obrigado, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Deus.